todos os inimigos podem ser vencidos. A sociedade brasileira assiste incrédula ao embate de mesquinhos interesses entre o governo Bolsonaro e a Rede Globo. Uma disputa que nos remete à figura da mitologia grega de Acteon, filho de Aristeu e de Autônoe, criado pelo centauro Quiron, que foi despedaçado pelos seus próprios cães. Essa pode ser a intenção e a esperança do centauro Globo em relação a Bolsonaro, transformá-lo em Acteon para ser eliminado por aqueles que o apoiam. Baixas no primeiro escalão do governo têm se tornado cada vez mais constantes. Enquanto isso, valendo-se da distração da população, a equipe econômica e o Congresso Nacional avançam no desmonte do Estado brasileiro e na doação das riquezas nacionais ao imperialismo. Justificativa para frear essa política neoliberal não faltam. O próprio IBGE admite que 105 milhões de brasileiros vivem com R$ 413 mensais e que 5% dos mais pobres sobrevivem com R$ 51 por mês. Ao mesmo tempo, bancos têm lucros que beiram os 10 bilhões de reais. Esse modelo que vem sendo aqui implantado é questionado em outros países da América do Sul. O Chile, país onde aposentados se suicidam por não conseguirem sobreviver no país do neoliberalismo e exemplo de sucesso para o ministro Paulo Guedes e o deputado Rodrigo Maia, convive com a intensificação da luta de classes. O Equador assistiu os trabalhadores e os povos originários se aliarem para encurralar o governo que recuou em sua política antissocial. Na Argentina, o presidente Macri, aliado de Bolsonaro, amargou uma derrota acachapante. Não podemos menosprezar a força do imperialismo em manipular dados, informações e sentimentos. Em nome dos interesses nacionais e populares, alguns países da América do Sul têm se levantado. Mas e o Brasil? Até quando assistiremos à dilapidação do patrimônio nacional e da vida de sua população? Como dizia Fidel Castro, quem trai o pobre, trai a Cristo. Meus amigos, chegamos ao programa número 33. Estamos aqui no nosso Fatos em Destaque. Além do pessoal normal da casa, temos hoje um convidado ilustre, o Jackson Charles. Bem-vindo, Charles, participe conosco. Bolívar, qual o fato de destaque que mais impressionou você no Brasil nos últimos tempos? Bem, Mauro, no Brasil não. No mundo é algo impactante. Essa maneira de utilização do processamento dos dados está sendo desenvolvido um sistema que em 24 horas, 24 não, também é demais, em 200 horas processa 10 mil anos. Isso é uma coisa revolucionária, vai impactar o mundo do trabalho. Já você vem com essa tal da robótica, não é? Substituindo os trabalhadores, desempregando, o cinismo desses empregadores, dos senhores do capital, falando em produtividade, não é? E roubando o trabalho mais efetivo, de melhor qualidade, com a utilização desses métodos modernos, do avanço da ciência, eles vão abocanhando esses capitalistas com a maior naturalidade, como se a ciência estivesse a serviço apenas deles e não da humanidade, não é? Irã, qual o seu fato em destaque? Bom, meu fato em destaque é o que a Prefeitura do Rio de Janeiro resolveu fazer, né, derrubar o
o pedágio da linha amarela. A Justiça vem e manda voltar o pedágio e, inclusive, indenizar os empresários. Ninguém está discutindo o que é extremamente descabido, que é a privatização de um espaço público dentro da cidade do Rio de Janeiro com a cobrança de pedágio. Primeiro, que ao privatizar você está criando a dificuldade do seu ir e vir, que é livre, garantido pela Constituição. E o que é mais grave ainda, volto a afirmar, é a privatização de um espaço que é público. E a justiça fica entre a prefeitura e o empresário, e a população, e o cidadão. Esse é o meu fato em destaque. Jackson, e você, qual é o teu fato em destaque? O meu destaque da semana é sobre o desespero pré-eleição. Nós sabemos que nós estamos há quase um ano das próximas eleições no nosso país. E nós vivenciamos pessoas pré-desesperadas fazendo obras emergenciais a menos de um ano de eleição, com obras com o chamado tapa-buraco. E hoje a minha reclamação é, será que essas obras que não são muito vistas durante 4 anos, e quando está se aproximando a eleição, muitos governantes começam a aparecer fazendo obras, mostrando as suas caras, será que isso, dentro de cada eleitor que votou nele, será que isso é o certo? Eu acredito que não. Esses governantes, eles tinham que zelar mais pelo povo, pelo voto que foi confiado a eles, e não aparecer de maneira emergente para serem lembrados novamente. Aqui fica o meu recado. Meus amigos, o meu fato em destaque, mais uma vez, é o Supremo Tribunal Federal, o STF brasileiro, a Justiça brasileira. Recentemente, Joaquim Falcão, professor de Direito Constitucional, por sinal foi meu professor na PUC, um bom professor, Joaquim Falcão lembrava no jornal o Globo os absurdos do Supremo Tribunal Federal, em que o povo fica esperando eternamente decisões e o desrespeito ao povo e ao direito dos cidadãos é notável. E o Falcão coloca isso muito bem, no Só Não Viu Quem Não Quis, uma coluna sua nesse jornal. Em que consiste isso? Vejam, por exemplo, um único ministro supremo coloca por mais de 300 dias um processo numa gaveta para não ser julgado. E ele fica ali, tem esse direito, ninguém protesta, e ali ficam mais de 300 dias. Outros ministros, eles declaradamente não comparecem à sessão, e é ação adiada às sessões, porque eles têm compromisso em suas empresas particulares, faculdades particulares. Ou têm compromisso no casamento de alguém, ou coquetéis e coisas semelhantes. E o povo esperando. Quanto custa isso aos cofres do Brasil já falido? Então, é realmente um absurdo. Hoje eu quero homenagear nesse quadro os militares pela democracia que se colocaram contra o golpe de 1964 que derrubou o presidente eleito João Goulart. Esses militares pela democracia
se colocaram a favor de um governo democraticamente constituído e contra o golpe desencadeado pelas forças dos grandes monopólios nacionais e internacionais ligados às Forças Armadas brasileiras, naquela época dos idos de abril de 1964, quando no Brasil vigia um governo a favor do povo, pela liberdade democrática, que havia efetivado uma grande universidade em Brasília, que tinha tido um processo de alfabetização democrática e uma reforma agrária a mais avançada no Brasil, em todos os tempos, com a Eletrobras efetivada, com várias empresas públicas fundamentais para o desenvolvimento da pátria e a benefício do povo brasileiro. Lembramos, então, esses militares que foram atingidos porque defenderam a sua pátria e o seu povo conforme o juramento à bandeira brasileira. Meus amigos, vamos fazer, como estamos fazendo aos poucos, algumas considerações sobre república, democracia, etc. Não basta se dizer uma república, resta saber se um país é realmente uma república. Não basta também dizer que é federativa e não unitária. Pode haver uma república ao fundo unitária, em essência unitária, sendo federativa. Também pode-se falar em democracia, arrotar-se que estamos numa democracia, sem estarmos numa democracia, embora existam normas democráticas. Vejam bem, em 1889, nós tivemos a República da Espada. Quer dizer, militares, inclusive Deodoro, tomaram o poder, não? Sob a aparente liderança de Deodoro, talvez nem tão grande assim, porque ele era respaldado por militares como Benjamin Constant e outros, e civis que tinham toda uma liderança entre o pouco povo da época, tanto que Deodoro, na verdade, não proclama a república, ele faz outras considerações. Quem vai proclamá-la é Benjamin Constant, outros grupos de oficiais e a Câmara de Vereadores do local. Mas muito bem, tivemos então, de qualquer forma, uma república formal, ao menos, a partir de 1889. República da Espada pela posição dos militares em relação àqueles acontecimentos e posteriores. E depois República Americanizada da Espada, uma vez que, basta dizer, o primeiro nome dessa república foi Estados Unidos do Brasil, o que mostra a característica dela. Posteriormente, o que nós vamos verificar em relação a tudo isso e entender? Que esta república, principalmente a partir daí, ela esteve sob a influência do Império Americano. Ele disse neste canal, Jovem Pan, foi a coisa mais feia e mais suja que eu vi na minha carreira como jornalista, inclusive fazendo uma guerra com CIA, com o governo Obama, com o governo Reino Unido. Ele disse que um juiz de menores deveria investigar nossos filhos e decidir se nós devemos perder nossos filhos. Eles deveriam ser voltados para o abrigo, com base nenhum
acusando que nós estamos abandonando, fazendo negligência dos nossos filhos. A coisa mais nojenta que eu vi na minha vida. Eu quero saber se você acredita ainda que um juiz de menores deveria investigar nossa família com possibilidade de tirar nossos filhos da nossa casa e voltar eles para o abrigo sem pai, sem mãe, sem família nenhuma. Você acredita isso? Essa é a prova de que o Brasil criou o faroeste brasileira, né? É quem tem que se explicar, é quem comete crimes que fica cobrando quem age honestamente. Ouçam o que eu disse, primeiro vocês vão perceber que ele ainda não sabe identificar ironias, não sabe identificar um ataque bem-humorado, e eu convido ele a provar em que momento eu pedi que algum juizado fizesse isso. Eu disse apenas que o companheiro dele passa o tempo em Brasília, ele passa o tempo todo lidando com material roubado, e eu falava, quem é que vai cuidar dos filhos? Era isso, é isso. Você é um covarde, você é um covarde, você é um covarde. Eu vou falar porque você é um covarde. Você é um covarde, Augusto Nunes, você é um covarde. Que isso? Calma. Parou. Que isso? É isso aí. Peraí. O capitalismo tira sua máscara. O trabalhador é apenas uma máquina de fazer dinheiro e dar lucro para os empresários. Não atingiu a meta? Demissão. Assédio moral é rotina. Adoecimento é uma constante. Essa é a realidade que se generaliza pós-reforma trabalhista no Brasil. Agora, o governo estuda uma proposta de transferir para o empresário o pagamento do auxílio doença do trabalhador. Ora, risco de assédio para não se tirar licença, risco de demissão do trabalhador que adoecer, ou seja, mais uma vez o trabalhador é quem vai pagar a conta. E o movimento sindical? O movimento sindical continua desarticulado. Essa é a realidade atual. Portanto, ou o movimento sindical se rearticula em novas bases de unidade, ou o trabalhador retrocederá ao que vivia ainda no final do século XIX. Meus amigos, estamos aqui mais uma vez com uma tradição já, não? O Meu Amigo um Livro. Meu Amigo o Livro. E nós mencionamos que em todo o número do nosso programa seria sorteado aqui um livro entre os inscritos no programa. Mas nós pedimos a todos os inscritos que mandassem os seus nomes completos e mandassem um e-mail. Porque nós temos aqui uma série de inscritos que não estão participando do sorteio porque nós não conseguimos localizar o nome. Quem se localiza, aquele nome às vezes se perde no YouTube, etc, etc. Então pedimos que todos que se inscreveram, mesmo anteriormente,
coloquem os seus nomes e um e-mail. E hoje o livro que nós vamos sortear é Gotas de Lágrimas, de Andrada Lopes. Andrade Lopes é um poeta da Baixada Fluminense, um homem simples, pastor, uma pessoa interessante, esteve conosco aqui, deu uma entrevista. Esse é o livro, aqui o retrato dele, este é o livro que iremos sortear. O Jackson Chaves, por favor, proceda o sorteio. Quatro. Caramba, todos números baixos. Deixa eu ver, 4, é 4, Irã? Confirma aí. 4. É, 4. Números baixos. Maria Eduarda Toledo, a Duda, que compareceu uma vez no programa e está inscrita. Veja a vantagem de se inscrever, Maria Eduarda Toledo. Maria Eduarda, que talvez esteja aqui na próxima quarta-feira, esse livro espera você. É isso aí, gente, até a próxima, quando sortearemos um novo livro. Gotas de Lágrimas, esse é o livro da semana, de Andrada Lopes. Bolívar, qual é a sua dica das dicas? Sabe que o guerreiro, olha, Napoleão Bonaparte, quando ia para uma guerra, ele repousava 20 minutos, mas ele era o Napoleão Bonaparte, não é? E conseguia comandar uma batalha. Mas nós que não somos Napoleão Bonaparte, temos de nos relaxar um pouco para enfrentar essa avalanche, porque nós estamos vivendo esse estado de exceção que poderá ser mais traumatizante a curto prazo. Por conseguinte, a dica das dicas é relaxar para se preparar para essas batalhas que virão tranquilamente à frente. Jackson, qual é a sua dica das dicas? A minha dica das dicas desta semana é você aprender que tudo depende de você também. Numa exposição de uma palavra, de um gesto, até de um compreendimento de uma notícia ou de um fato. É você entender que você também é um cidadão e você também merece todo o respeito, como você também tem que respeitar as suas leis do seu país. Irã, qual a sua dica das dicas da semana? Bom, aproveitando as dicas que vocês deram, uma de que tem de relaxar e o outro que depende da gente, o que depende da gente, por exemplo, é o lazer, tá? É a cultura. Então eu tenho como dica das dicas um pequeno roteiro cultural que envolve a Lapa e Santa Teresa. Na Lapa, nós podemos começar pelo Aqueduto da Lapa, e que são ali os arcos, né, da Lapa. Andando um pouco mais em direção do contrafluxo, temos a Sala Cecília Meirelles, na esquina Rua da Lapa, com a Teotônio Regadas. Entra na Rua Teotônio Regadas e damos logo de cara com a escadaria Celaron, que é Rua Joaquim Silva com Teotônio Regadas. Se a gente sobe essa escadaria, chegamos em Santa Teresa, né? Chegamos em Santa Teresa, e em Santa Teresa nós temos o Centro Cultural Laurinda Santos Lobo. Temos também o Parque das Ruínas e o Museu da Chácara do Céu. O que é mais interessante é que você pode fazer todo esse roteiro gastando praticamente que nada. Essa é a minha dica. E você, Mauro, qual a sua dica? A minha dica das dicas hoje é sobre a saúde. Realmente se torna uma coisa assustadora o desprezo pela saúde, em especial no Rio de Janeiro. Nós tivemos já um editorial
sobre as praias do Rio de Janeiro com as águas poluídas. Mas tivemos uma outra menção das areias poluídas. Foram feitas pesquisas nas areias. E elas estão transmitindo uma série de doenças. Novas pesquisas têm mostrado também vírus e doenças diversas nas areias das praças do Rio de Janeiro, em que as crianças brincam. Então vejam que nós temos um problema. Agora consta que essas manchas negras, oriundas do petróleo solto lá em alto mar no Brasil, já chegam ao Espírito Santo, com o risco de chegar ao Rio de Janeiro. Além disso, ficou provado também que essas manchas negras de petróleo, esse petróleo bruto, ele traz um prejuízo violento à saúde. E nós vimos centenas de brasileirinhos sem luvas, sem nada, se sujando naquilo. Pessoas que já devem estar doentes. Então nós temos um caso seríssimo aí. Para completar esse panorama terrível de se andar nas ruas do Rio de Janeiro hoje, ainda há os casos dos agrotóxicos. Há muita desconfiança em relação às frutas, aos vegetais que estamos comendo. É preciso um cuidado extremo com a lavagem. Cuidado com tudo isso hoje, muito cuidado com a saúde, muito cuidado com o procedimento na rua, cuidado até com as pedrinhas portuguesas e buracos, porque os idosos com mais idade podem cair, tropeçar e terem problemas sérios no joelho e em outras partes do corpo. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabe no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. Funcionário público não cabe no poema com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário que esmerilha seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Não há vagas. Ferreira Goulart.